Ontem eu deitei, né? E estava muito frio. E aí eu comecei a pensar a respeito da palavra. Falei, Deus, que está no coração do Senhor, né? Eu sei que começou a surgir no meu coração, me via falando com a igreja. E hoje, abrindo a Bíblia, Deus confirmou comigo a respeito de quem é Jesus. Jesus, fale para quem está do seu lado, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu, ele está nas nossas vidas, ele move nas nossas vidas de uma forma tremenda e poderosa, porque ele é Deus. Jesus, ele morreu e ele levou na cruz todos os nossos pecados, levou todos os nossos pecados, toda a maldição, e nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Jesus ressuscitou, venceu a morte, e toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus, no céu, na terra e no inferno. Vamos abrir, convido você a abrir a Bíblia em João 6, versículo 51. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Viverá para todo sempre. E o pão que eu darei pela vida, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus, ele é o pão vivo. E o que representa, né? Quando nós vamos abrir em João, voltar aqui uma página, João 6, 35. Um pouquinho antes aqui. 35. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, ele tem poder de matar a tua fome e a tua sede. Naturalmente falando, nós comemos para alimentar o nosso corpo. E nós alimentamos o nosso corpo, mas logo nós estamos com fome novamente. Nós almoçamos, às vezes já até pensamos o que nós vamos tomar no café da tarde, o que a gente vai comer à noite. Né? Se tiver um aniversário, alguma festa, a gente pensa, nossa, que delícia, hoje à noite eu vou comer salgadinho. Né? Então, a comida natural, ela alimenta o nosso corpo, mas logo nós estamos com fome. Nós bebemos água, logo nós estamos com sede. Mas Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão, ele é a água que vem alimentando e saciando o nosso espírito. O nosso espírito, ele precisa de água, ele precisa ser alimentado com água. Deus. Ele precisa ser... Nosso espírito, nosso corpo é alimentado, mas logo nós necessitamos novamente. Mas Jesus disse que aquele que beber da água que ele dá, aquele que comer do pão, jamais terá sede, jamais terá fome novamente. Porque Jesus, ele é o rio, ele é a água que vem sobre nós e sacia a nossa sede. Jesus, ele é a fonte de vida eterna. Jesus aqui, ele está passando junto a uma fonte.
e ele encontra uma mulher samaritana e ele diz para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. A água viva, Jesus é água viva, é água corrente. E a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. Se nós não comermos esse pão e não bebermos dessa água, nós não teremos a vida eterna. Então, nós só alcançamos a vida eterna através de Jesus. E nós temos o desejo de remissão e perdão de todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso, porque somente Jesus tem poder para nos salvar, nos purificar de todo o pecado. E nós vamos entrar pelas portas do céu. Você vai entrar vestido de branco, por causa do sangue de Jesus, só o sangue de Jesus. E na terra, enquanto nós estamos na terra, é vestidos de branco que nós servimos a Deus, purificados de todo pecado. Mas como? Quando andamos numa vida de arrependimento, sem pecado, sem iniquidade, quando escolhemos Deus como centro da nossa vida, quando decidimos dedicar toda a nossa vida a Ele, porque Ele é a nossa alegria. Eu lembro quando Deus começou, eu não sabia perdoar, eu tinha dificuldade de perdoar. E eu lembro que a gente viveu assim uma decepção terrível, terrível e terrível. Mas foi algo muito terrível que a gente viveu. E eu lembro que eu lavava a louça ali, eu falava: Deus, agora em nome de Jesus, né, eu perdoo. Mas logo, irmãos, eu estava assim, chorando. Eu falava: Deus, eu não estou conseguindo perdoar, eu não perdoei. Meu coração era tomado de raiva, de indignação. Né? Como que você pode ter feito isso comigo? Mas em nenhum momento eu lancei palavras de maldição, nunca. Mas, irmãos, foi um ano lutando para conseguir perdoar. Eu não conseguia perdoar. Aí um dia, eu estava na porta da minha casa e orando: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Logo eu já estava com o coração tudo cheio de amargura de novo. Foi um ano. De repente nós estávamos na porta de casa, e a pastora Eliette com o pastor Silvinho, morando ali pertinho de nós, do nada eles apareceram ali na porta. Já era o começo da noite. Ela falou assim: você já assistiu esse DVD? Chama Fenômeno Lázaro. Não sei se você já assistiu. Eu falei: não, assiste para você ver, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é uma benção. Eu levei em casa ali, a gente entrou, a gente ia receber visita. Nós colocamos e começamos a assistir. Falando de casos de pessoas que chegaram a morrer. Irmãos, contava de um pastor na África, que ele brigou com a sua esposa. E era época de Natal. E ela falou assim, não, vamos, né, acertar e tal. E ele não quis, ele ficou muito chateado. E no outro dia ele pegou um porquinho lá na África e ele foi levar para o pai dele numa outra cidade. Nisso ele sofre um acidente. Aí vem acudir ele e ali dentro da ambulância ele vê 2 anjos. E aí ele é levado para o céu e ele vê o céu. E ele vê até som das flores. Até as flores adoravam. Ele falou assim: eu nunca vi. Depois ele contando: eu nunca vi uma arquitetura como a arquitetura do céu. E ele ficou maravilhado e tal. Nisso, ele está vivendo as experiências dele. A esposa dele estava aqui. Pensou: nossa, ficou sabendo que o marido tinha morrido. Ela abriu a Bíblia e lendo quando Jesus ressuscitou, que ressuscitaram pessoas junto. Ela falou: está para vir um pastor da Alemanha aqui. Um pastor alemão. E ele vem daqui 3 dias. E ela sentiu, ela falou assim: eu não vou enterrar o meu marido.
esse homem vai orar pelo meu marido e meu marido vai ressuscitar. O homem ficou com o corpo no necrotério 3 dias. Aí ele viu o céu e, de repente, um anjo desce com ele e leva ele a um lugar mais profundo, quente, terrível. E quando ele chega lá, ele não entrou, ele viu um portal, um portão, não lembro. Eu lembro que o anjo levantou a mão assim, abriu, e ele começou a ver aquelas pessoas sofrendo, aquelas pessoas desesperadas, lamentando, aquela coisa terrível, e aquele cheiro horrível. E o anjo falou para ele assim: o seu lugar é aqui. Ele falou: não, meu lugar não é aqui. Eu sou pastor, já preguei por toda a África. Ele falou: mas o seu lugar é aqui. Você não quis perdoar sua mulher. E Jesus disse, quando Jesus ensina a oração dominical, no final ele fala que é para nós perdoarmos o nosso próximo, senão tão pouco nosso Pai Celeste nos perdoará. E aquilo foi muito forte. E aí ele reconheceu, ele falou: realmente. Nisso o anjo traz ele de volta. A gente mostra a cena da ambulância chegando naquele lugar, na porta ali acho que foi num estádio, não sei onde que foi. Eu sei que trouxeram aquele homem morto numa antessala. Então o pastor estava ministrando com a igreja e numa antessala colocaram ele ali, deitado. E aí vieram vários pastores em volta, passando a mão no pé dele, fazendo massagem, pondo a mão na cabeça, no corpo dele, orando, orando, orando. De repente, aquele homem começa a mexer. Ele começa a voltar. Aí, quando ele vai voltando, ele mesmo nem está entendendo o que está acontecendo. Colocam ele numa cadeira de roda e leva ele aonde está acontecendo o culto. E ali o povo glorifica a Deus. E ele vai entender tudo que aconteceu depois. E eu assistindo aquilo, falei: meu Deus, a gente ia receber visita. Eu tomei banho, voltei lá, fui trocando de roupa na sala, me arrumando na sala. Você também. De tão forte que era. E tinha mais testemunho. E aí o pessoal chegou, saiu de casa 1h da manhã. Quando eu deitei no meu travesseiro, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, agora em nome de Jesus, eu perdoo a irmã. Eu consegui perdoar ela, aquilo foi tirado do meu coração. Porque eu vi que eu amo a Deus e nada pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Nada pode ficar entre você e Deus. Nada pode ficar entre eu e Deus. E perdoar é tão mais fácil. Quando você perdoa, você libera a pessoa. Mas na verdade quem fica, irmãos, bem é você. Quem fica em paz é você. Porque você não carrega nada no seu coração. Porque Deus nos ensina a estar livres nele. Nele. E o Espírito Santo nos ensina a perdoar. É Ele que nos ensina. Eu orei por 1 ano pedindo a Deus. E Deus me ensinou a perdoar. A palavra de Deus diz que o Espírito nos ensina sobre todas as coisas. Ele te ensina. Ele te leva a crescer na sua palavra. Naquilo que Ele te ensina e te propõe a viver nele. Nós só vivemos em Deus se nós vivemos a palavra dEle. Então nós temos a salvação. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Que privilégio ter Jesus na nossa vida. Esse pão que alimenta o nosso espírito. Nós vemos, acho que é Lucas, quando Jesus começa a ensinar a respeito da avareza, né? Não sejais avarentos, apegados, né? Aí ele fala de uma parábola de um homem que tinha um campo, um homem muito rico que tinha um campo. Ele semeou e colheu com muita abundância. Ele pensou: onde eu vou guardar tudo isso? Aonde que eu vou guardar? Ele pensou: então eu vou construir celeiros maiores e eu vou pegar tudo isso e vou colocar nos celeiros e eu vou ficar tranquilo e descansado. E a minha alma vai ficar tranquila por muito tempo. Vou beber e comer e ficar tranquilo. Aí então diz: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E diz no final que ele
ele não era rico em Deus, porque na verdade ele não tinha nada. Porque, naturalmente falando, ele podia ter muito, mas espiritualmente falando, ele não tinha nada. Irmãos, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. E o nosso corpo, ele é alimentado por aquilo que comemos, mas o nosso espírito, ele é alimentado pela presença de Deus. Para o homem ser salvo, ele precisa dessa água que jorra, dessa água viva. Só somos salvos se temos um encontro com Jesus. Precisamos nascer de novo, precisamos dessa graça. Só vamos até Deus através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso espírito só tem vida em Jesus. Através desse pão e através dessa água que é trazido vida ao teu espírito. Mas eu tenho Jesus. Você pode dizer: eu tenho Jesus. Eu conheci essa graça e essa bondade que Deus me apresentou. E hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou selado com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer algo para você. Existe mais. Além da salvação. Além da salvação, Deus, Ele quer descortinar muitas coisas a você. Ele quer que você o conheça. A palavra de Deus diz em Oséias: prossigamos em conhecer a Deus. Então, nós chegamos até aqui e alcançamos a salvação. Mas agora, Deus quer se descortinar a você. Quando você foi salvo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. A palavra de Deus diz que é para nós desenvolvermos a salvação com temor e tremor. Então nós vamos desenvolvendo a salvação com temor e tremor na palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que é para nós conhecermos, é para você conhecer e eu, o Deus que nos salvou. Porque, Verus, que existe mais. Deus, Ele quer descortinar quem Ele é para você. Para você. A Bíblia diz que aquele que tem sede, Ele vai matar a fome. A sede, quem tiver fome, Ele vai matar a sua fome. Tudo que você precisa está em Deus. E nós precisamos conhecer a Deus, os seus atributos. São as qualidades de Deus, as características de Deus. Como Géser disse: bondade, amor, santidade, justiça, conhecimento, verdade, olha, soberania, imutabilidade, sua vontade, sua onipotência, onisciência, onipresença, seu caráter. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que revela o que está no oculto e no escondido. Ele é Deus, Senhor sobre tudo, e Ele nos convida a conhecê-lo. Quem quer conhecer o Senhor? Quantos têm fome e sede pela sua presença? Aqueles que têm fome e sede pela presença de Deus são aqueles que buscam a Deus, e Deus se manifestará a eles. Isso é uma certeza, porque Ele diz que aquele que me busca me encontrará. Aquele que me busca, eu me revelarei a Ele. Sabe, irmãos, desde o começo do culto, sabe que eu vejo um convite de Deus para você chegar mais próximo. Porque Ele quer se descortinar a você. Isso é tremendo demais. Ele sendo Deus, querendo se revelar a mim. Meu Deus do céu. Que coisa maior do que isso? Mais tremenda.
Ele é o tesouro. Ele é o tesouro do nosso coração. Ele é aquilo que nós temos de mais belo. É a pessoa mais importante da nossa vida. Corra para o Senhor. Corra para o Senhor. Busque a presença do Senhor. Porque, irmãos, eu falo pelo Senhor. Deus deu essa palavra para mim. E eu vou falar para você, eu comecei a pregar que sinto muita resistência. Eu estou sentindo muita resistência espiritual. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Por Deus, Deus quer se mostrar a você. Abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, abrir todos os seus sentidos espirituais para Ele. Quando a gente canta, né? Só quero ver você. Eu falo enquanto está cantando, só quero. Eu falei, Deus, eu quero te ver, ouvir, te beijar, te abraçar, sentar nos seus pés. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero que o Senhor ministre, eu quero ficar sentado, admirado com o meu mestre, com o meu professor. Irmãos, Jesus é a pessoa mais importante para um filho e uma filha de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que é para nós fitarmos os nossos olhos, olharmos para Jesus, como Ele caminhou, inspirarmos nele, para que nós estejamos fortes e convictos e firmes. Porque se nós olharmos de lado, a Bíblia diz que nós vamos para que nós não desmaiemos a nossa alma, não desfaleça a nossa alma. Entende? Irmãos, Jesus é o teu melhor amigo. Ele quer que você desenvolva com Ele, você o conheça. Ele quer que as coisas fiquem mais fáceis para você. Ele quer que você entenda aquilo que você até hoje não entendeu. Tudo que você precisa tem Jesus, irmãos. Tudo está em Jesus. Jesus, o centro da minha vida. Aleluia! O inimigo não quer que você conheça Jesus. Quer que você sofra na terra, fique limitado e perca tempo. Irmãos, o inimigo é enganador, destruidor. Eu vou falar uma coisa para você. Eu fiquei doente tudo e no final o Ricardo colocou uma oração no grupo, e eu coloquei um horário para mim acompanhar aquele horário. Eu sentei lá no meu quarto. Eu comecei a orar e foi uma bênção. Quando eu estava sentado, irmãos, eu sei, nós sabemos que nós estamos em guerra. Irmãos, enquanto eu orava, sabe o que eu tive? Uma percepção muito grande disso. Você está em guerra constante. Constante. E quando nós estamos com Jesus, Jesus é a verdade da nossa vida. Aleluia. Jesus é a verdade dos seus filhos. Aleluia. Jesus é a luz que nos faz caminhar seguros. Então, quando você anda na verdade que é Jesus, na luz que é Jesus, nessa vida eterna que é o Espírito de Deus na sua vida, quando você está andando de dia, há uma luz tremenda, uma luz espiritual, sobrenatural. Meu Deus do céu, há anjos que nos acompanham, que nos guardam. Quem Ele guarda? Ele guarda aqueles que o temem e os livra do mal. Então, irmãos, vamos desenvolver esse relacionamento com Jesus. Conhecer Jesus, ouvir Jesus. Jesus, meu melhor amigo, isso. Porque você conhecendo Jesus, olhando para Ele, você vai estar firme. E você vai conhecer o maior amor, porque Jesus, Ele é curador, Ele é edificador, Ele é restaurador.
É Ele que dá livramento. Quebra opressão. Porque há poder em Jesus. Considerai, pois, atentamente, porque Jesus ele é o autor e consumador da sua fé. Ou seja, Ele é o originador e o aperfeiçoador da sua fé. Jesus, autor e consumador da sua fé, Mona Lisa, da nossa fé. E diz, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olha, considerai. Jesus viveu uma vida e houve oposição, e Jesus ali firme no seu propósito, no seu chamado, na sua missão. Então é para nós considerarmos como Jesus viveu. Você precisa olhar para Jesus. Amém. Para Jesus. Porque você olhando para Jesus diz, para que não fadigueis, desmaiando em vossa alma, para que você não perca a sua força, você precisa olhar para Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus, forte, tremendo e poderoso, Ele é Deus, Ele salvou você, Ele é grande e maravilhoso. Aleluia. Meu Deus do céu, não vamos nos envolver com as coisas dessa terra, em nome de Jesus, irmãos. Claro, a gente tem que trabalhar, fazer as coisas, mas o nosso coração, o centro da nossa vida precisa ser Jesus. Amém. Em tudo, no nosso trabalho, Jesus. Honrando e amando Ele, adorando e vivendo com Jesus. Amém. Com Jesus no nosso quarto, com Jesus na nossa vida em todo o tempo, honrando e amando Jesus. Se você ama Jesus, diga a Ele que você o ama. Aqueles homens, aquela multidão indo atrás de Jesus. Jesus estava no lugar, foi de barco. Quando eles chegaram, ele não estava lá, foram para outro lugar, pegaram os barquinhos e foram atrás de Jesus. O que Jesus disse para eles? Vocês vieram a mim, porque eu multipliquei os pães. Então eles foram até Jesus por algo natural, não por algo espiritual. Porque eles não entenderam que eles iam comer e sentir fome novamente, mas eles precisavam comer desse pão eterno. Por isso ele disse, Jesus veio para aquela nação, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles não creram em Jesus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que honra, que glória nascer de novo. Ter a vida de Deus em nós. Diga para quem está do seu lado, eu amo Jesus. Nós estamos encerrando João 7, 37. 37 ao 39. Olha que tremendo. Estava tendo uma festa, festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus, Jesus se levantou e exclamou, ou seja, ele falou em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ai, que convite, que convite. Ele exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, mate a sua sede. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de descer. Aos que nele crescem, porque Jesus ainda estava aqui.
Mas ele ia subir e depois o Espírito Santo desceria. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós somos salvos por crer. Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Que eu sou a água viva. Se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Ele diz, vem. Vem, se você tem sede, vem e beba. Vem e beba. Está disponível. Está disponível esse relacionamento. Esse crescimento espiritual. Esse crescimento do nosso relacionamento com Deus. Porque podem dizer, Amanda é muito boazinha. Por exemplo, eu não conheço a Amanda. Aí dizem assim, Amanda é boazinha. Amanda é simpática. Amanda é uma menina de Deus. Eu vou ouvir e falar, nossa, eu vou ter uma ideia muito boa. Falaram muito bem de você, Amanda. Prazer. Mas, então eu já vou ter uma ideia da Amanda. Mas eu vou conhecer a Amanda a partir do momento que eu me relacionar com ela. Então nós conhecemos a Deus de ouvir muito a respeito de quem Ele é. Quando Jó, no final, Jó, o que ele diz? Jó, ele era um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que se desviava do mal. Ele era um homem de Deus, ele sacrificava ao Senhor. Jó, ele tinha salvação. Jó, ele tinha salvação. Jó, ele era um homem de Deus. Ele temia o Senhor, ele andava com o Senhor. Mas ele passa aqueles meses ali de luta. E no final o que ele diz? Antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Mas agora, pastor Juninho, os meus olhos te veem. Aleluia. E quando nós vamos entrando nesse relacionamento com Deus, dizendo, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Nós vamos conhecendo o Deus que é bom, o Deus que ama. Vamos conhecendo a sua bondade, o seu amor, conhecimento, a sua verdade, a sua soberania, a sua vontade. Porque quando você vai entrando em Deus, você vai conhecendo Ele. Irmãos, literalmente, Deus ele descortina quem Ele é. E você vai conhecendo quem Deus é. Jesus, maravilhoso Jesus. Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que você veio aqui? Nós precisamos estar na casa do Senhor por causa de Jesus, não por causa do homem. Nem para achar que nós estamos na casa de Deus. A hora que Jesus voltar, eu estou no céu com Ele. Não, você vai estar no céu se você viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. E o Espírito de Deus te ajuda a viver a sua palavra com integridade e verdade. Ele te leva a viver a luz da sua palavra. Meu Deus do céu, que maravilhoso viver nessa terra com Deus. Que maravilhoso viver, ter Ele nas nossas vidas, meu Deus, aleluia. Oh, aleluia. O Deus que mostra além do que os seus olhos naturais veem. Aleluia. Faz você ouvir além do que os seus ouvidos naturais ouvem. Faz seu coração sentir além do que essa terra pode fazer você sentir. Aleluia! É algo sobrenatural. É muito sobrenatural. A gente fica pensando assim, quando os nossos olhos estão na terra, parece que é tudo muito... Mas na verdade, para Deus ali, as coisas espirituais são todas normais. E Deus quer que você comece a conhecê-lo e assimilar aquilo que é espiritual. Que o teu espírito... Irmãos do céu, Deus quer levar você a crescer. Aleluia. Diga assim, Deus me ama e Ele tem mais dele para mim.
tem mais para você. Aleluia. Eu convido você a se colocar em pé. Gostaria de chamar o louvor. Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer: Jesus, eu quero mais do Senhor. Não fique satisfeito aonde você está. Nesse degrau da salvação, ou de um pouco mais que você conheceu a Deus. Porque Deus quer que você suba mais. Ele tem novos lugares para você. Eu sinto, irmãos, isso é tão forte. Isso é tão bondoso. Isso expressa a graça de Deus, o amor de Deus por nós. Isso é amor puro. Chegou o tempo de crescer nesse relacionamento com Deus. E as outras coisas, Ele acrescenta. Ele acrescenta porque Ele cuida de você. Ele é o pastor, o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Diga ao Senhor: eu quero mais de Ti. Leva-me além, em o nome de Jesus. Você que quer mais de Deus, você que quer conhecer Jesus, crescer nessa graça maravilhosa, convido você a vir à frente. Nós vamos orar por você. Vamos vir à frente aqui. Se não couber todos, a gente vem aqui para a lateral. Nós vamos orar com você. Você que quer mais da presença de Jesus, vem à frente, nós vamos orar para que Deus te fortaleça, para que Deus te avive,